135 milhões de pessoas ainda resistem no cinturão do Sahel, onde a vida recua de forma silenciosa e constante em direção ao sul. Dezenas de milhares de hectares de solo anteriormente fértil são perdidos para a desertificação a cada ciclo anual, transformando campos produtivos em extensões áridas e sem vida. O deserto do Saara, posicionado ao norte dessa região, drena de forma implacável qualquer resquício de umidade que o solo consiga reter. A maioria das plantas jovens definha e morre sob o calor extremo antes mesmo de conseguir fixar suas raízes, deixando os esforços locais de restauração ambiental suspensos por um fio extremamente frágil. Por que a tartaruga foi escolhida como uma solução biológica para esse cenário de degradação? À primeira vista, a introdução desses animais no deserto parece uma estratégia inusitada e ineficaz diante da escala do problema. Mas, na prática, a biologia desses répteis oferece uma resposta que desafia a lógica imediata da engenharia ambiental. Uma criatura lenta e aparentemente vulnerável possui mecanismos de dispersão de sementes e fertilização que podem alterar a dinâmica do solo onde máquinas pesadas falham. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a escala geográfica da região impõe obstáculos técnicos sem precedentes para qualquer projeto de recuperação. Pode-se notar como o Saara funciona como uma vasta engrenagem climática de aridez absoluta, operando em uma área territorial superior à extensão total dos Estados Unidos da América. O equipamento de monitoramento via satélite registra mais de 360 milhões de hectares de superfície, caracterizando um sistema climático extremo que se expande de forma agressiva. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que os cientistas analisam a capacidade desses animais em reabilitar o ecossistema local. Vê-se como a interação entre a fauna e a escassa vegetação remanescente cria pequenos oásis de nutrientes que permitem a sobrevivência de novas mudas. O deserto não é apenas uma massa de areia, mas um complexo técnico onde a temperatura e a falta de água agem como forças físicas que impedem a regeneração natural. Tudo só se complica quando a escala da desertificação supera a velocidade de crescimento da barreira verde planejada por décadas. 360 milhões de hectares definem o limite dessa fronteira de calor, onde a sobrevivência é uma questão de precisão biológica. O equipamento de medição de umidade do solo indica níveis próximos de zero durante a maior parte do ano solar. As rochas se partem com estalos devido à dilatação térmica extrema, e a poeira assenta lentamente sobre as poucas áreas de pastagem que ainda restam. Mas isso é apenas o começo da implementação de novas estratégias que utilizam a fauna para reverter a degradação da terra. A estratégia científica agora integra o comportamento desses répteis à gestão de grandes territórios degradados para garantir que a vegetação consiga finalmente se estabelecer. A câmera desliza ao longo das dunas imensas que avançam sobre as vilas do Sahel, evidenciando a necessidade de uma intervenção constante e monitorada. O material orgânico processado pelos animais atua como um catalisador para a recuperação da estrutura do solo superficial. O fluxo da restauração ambiental segue adiante pela cadeia de monitoramento e execução técnica. Milhares de anos de operação contínua marcam o avanço do Saara sobre o continente. Em diversas regiões, a precipitação é virtualmente inexistente, com décadas inteiras transcorrendo sem a queda de uma única gota de água sobre o solo. Durante o período diurno, a temperatura da superfície frequentemente excede 40 graus Celsius, cozinhando cada centímetro de área exposta ao sol. Quando a noite cai, o ar resfria com extrema rapidez, gerando ciclos intensos de calor e frio que possuem energia suficiente para fraturar a estrutura física do solo. Mas o que torna o Saara verdadeiramente intimidador não é apenas o calor extremo, mas sua capacidade implacável de drenar toda a umidade disponível. Por que o deserto consegue ser tão eficiente na eliminação da água? Com taxas de evaporação que atingem 236 polegadas por ano, até mesmo as raras chuvas desaparecem antes que consigam penetrar nas camadas profundas da terra.
Sobre este território já exaurido, ventos quentes e tempestades de areia varrem a paisagem de forma constante, transportando poeira fina para as bordas do deserto e sufocando mudas jovens no exato momento em que começam a emergir. Mas isso é apenas o começo. Situado entre o árido Saara e as regiões tropicais ao sul, o Sahel existe como uma fronteira de vida extremamente frágil. Embora seja apenas um cinturão de terra semi-aride zero, ele sustenta o sustento de mais de 135 milhões de pessoas, a maioria dependendo diretamente da agricultura de pequena escala e do pastoreio de gado. Como resultado, mesmo mudanças mínimas nas condições da terra e da água podem escalar rapidamente para uma crise de sobrevivência absoluta. O Sahel recebe chuvas, mas a quantidade limitada nunca é suficiente para compensar o que a natureza retira silenciosamente através de estações secas prolongadas. Depois fica mais complexo. Ao mesmo tempo, a camada superficial do solo é arrancada por ventos quentes e pela erosão constante, expondo uma superfície endurecida que se torna quase tão sólida quanto a pedra. Uma vez que a estrutura do solo é danificada, a água da chuva não consegue mais se infiltrar nas camadas inferiores. As raízes das plantas falham em se fixar e a capacidade de recuperação do ecossistema desaparece gradualmente. À primeira vista, a degradação parece ser um processo simples de dessecação, mas na prática ela se revela nos menores sinais observáveis. Pode-se notar como os arbustos crescem cada vez mais esparsos e as áreas de pastagem encolhem visivelmente. Vê-se como os rebanhos são forçados a viajar distâncias maiores em busca de água e forragem, enquanto campos antes cultivados são abandonados à poeira e ao silêncio. O processo está apenas ganhando velocidade. À medida que o Sahel perde sua capacidade de regeneração, a atenção científica começou a se voltar para uma espécie nativa antes negligenciada: a tartaruga sulcata, também conhecida como tartaruga de esporas africana. Esta espécie era amplamente distribuída por toda a região, mas o pastoreio excessivo de gado e a perda de habitat causaram um declínio acentuado em sua população, deixando-a presente em apenas cerca de 16% de sua área original. Com o desaparecimento das tartarugas, as funções ecológicas que elas desempenhavam sumiram e a degradação da terra começou a acelerar de forma drástica. O equipamento biológico desses animais é fundamental para o solo. Tudo só se complica com a ausência de sua atividade natural. Por que reintroduzir tartarugas parecia algo implacável ou improvável no início? Aparentemente não é complexo imaginar que um animal tão lento pudesse ter pouco impacto, mas sua capacidade de adaptação ao longo de milhões de anos às condições áridas é o que as tornou ideais para programas de conservação. Desde meados dos anos 2000, organizações internacionais e locais realizaram esforços de reintrodução na região de Furlough, registrando altas taxas de sobrevivência e sinais claros de reintegração natural. Vê-se como esses animais gradualmente ocupam seu nicho ecológico original. Embora estas iniciativas ainda não sejam consideradas uma solução em larga escala para o combate à desertificação, elas abriram uma nova perspectiva técnica sobre a restauração ambiental. O equipamento biológico da fauna local trabalha em conjunto com o solo para tentar reverter séculos de desgaste climático. A poeira assenta lentamente sobre os novos projetos de conservação, indicando uma mudança na abordagem científica. O material biológico agora faz parte da estratégia de recuperação da fronteira árida. O processo transita suavemente para a transformação final das práticas de manejo da terra. 800 quilômetros, essa é a extensão total que o projeto da Grande Muralha Verde pretende cobrir ao atravessar o cinturão do Sahel, partindo do Senegal em direção ao Oriente. Por que os pesquisadores voltaram sua atenção para a tartaruga sulcata, em vez de focar apenas em grandes obras de engenharia? Aparentemente, a resposta não reside na força física bruta do animal, mas em uma mecânica ancestral que molda a geologia local há milhões de anos. O comportamento de escavação desse réptil rompe a compactação do solo
e reinicia ciclos biológicos que estavam estagnados por décadas. Membros anteriores robustos, que evoluíram para atuar como pás naturais de alta eficiência, permitem que essas tartarugas escavem abrigos subterrâneos com vários metros de comprimento. Pode-se notar como o equipamento biológico do animal desloca a terra, atingindo profundidades que variam entre 3 e 9 metros abaixo da superfície. Esses túneis complexos não servem apenas como refúgios térmicos essenciais para a sobrevivência individual da espécie sob o sol extremo. Mas isso é apenas o começo. No ecossistema árido do Sahel, o solo frequentemente sofre um processo de endurecimento térmico que cria uma crosta superficial com densidade semelhante à do concreto. Essa barreira física impede que a água da chuva penetre no subsolo, resultando na lavagem da camada fértil superior por enxurradas superficiais. À primeira vista, o terreno parece impenetrável, mas na prática, a atividade de escavação das tartarugas fragmenta essa estrutura sólida de forma contínua. O solo é revolvido e aerado, gerando aberturas que a intervenção humana só conseguiria replicar através do uso de maquinário industrial pesado. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada toca profunda converte-se em uma câmara de respiração para a terra, facilitando a infiltração hídrica em camadas profundas e otimizando a circulação de ar no ambiente subterrâneo. Vê-se como as marcas de pegadas e os detritos da escavação criam microdepressões na superfície que funcionam como armadilhas naturais para sementes e umidade. Esse fenômeno de engenharia ecológica ocorre de forma lenta, porém persistente, transformando cada indivíduo em um arado biológico autônomo. Transição para o próximo nível. Quando diversas tartarugas coexistem em uma mesma área, esses pequenos impactos mecânicos se conectam, recuperando extensões inteiras de território degradado. Cientistas definem essa ação como o redesenho dos ecossistemas a partir das camadas fundamentais do solo. Entretanto, o uso de espécies nativas como solução ecológica não foi a primeira escolha estratégica adotada pela humanidade na região. Tudo só se complica. Muito antes de processos naturais serem integrados aos planos de conservação, o Sahel foi objeto de uma aposta tecnológica muito mais rápida e ambiciosa. Lançada em 2007 pela União Africana, a Grande Muralha Verde surgiu como uma iniciativa de larga escala para restaurar terras degradadas. O projeto estabeleceu a meta de cobrir quase 8.000 quilômetros de extensão, tentando reverter a desertificação através de métodos de plantio em massa. O material biológico agora se integra a essa vasta infraestrutura verde, que busca estabilizar o continente. 8.000 quilômetros. Essa é a extensão total da Grande Muralha Verde, concebida para cruzar o continente africano do Senegal ao Djibouti. Por que imaginar uma barreira contínua de árvores tão vasta e densa para conter o deserto? O planejamento original visava restaurar cerca de 100 milhões de hectares de terras degradadas e garantir a subsistência de milhões de pessoas. Mas o Sahel não segue planos rígidos, e a escassez de chuvas expôs as limitações desse plantio em larga escala. À primeira vista, o projeto parecia uma solução definitiva, mas na prática, as condições climáticas erráticas ditaram um ritmo diferente. No final de 2023, relatórios internacionais confirmaram que apenas entre 15% e 20% das metas foram atingidas. Pode-se notar como as árvores jovens sucumbiram antes de criarem raízes profundas, castigadas por tempestades de areia e pela ausência de cuidados constantes. Em diversas áreas, a população local precisou utilizar a madeira para sobrevivência imediata. O processo está apenas ganhando velocidade, mas agora com uma abordagem fragmentada e realista. A Grande Muralha Verde continua avançando peça por peça, deixando uma lição sobre a resistência da natureza. Humans não impõem sua vontade ao deserto de forma unilateral. O Sahel exige soluções que se adaptem ao ritmo do solo e escutem as necessidades da terra. Se a muralha tentou redesenhar fronteiras em mapas, a tartaruga sulcata transforma a região de uma forma distinta.
Vê-se como o equipamento biológico desses animais trabalha abaixo da superfície, passo a passo. As trilhas das tartarugas marcam as areias e criam pontos de ancoragem ecológica fundamentais. Nestes locais, a vida retorna com maior antecedência do que na paisagem ao redor. A vegetação regenera primeiro, estabilizando o solo com pequenas manchas verdes. Depois, fica mais complexo. Insetos e pequenos herbívoros ocupam esses espaços, seguidos por predadores de nível inferior em uma cadeia de recuperação ordenada. Cientistas definem esse fenômeno como restauração agrupada, em vez de uma recuperação em massa. Em ambientes extremos, são esses bolsões espalhados que sustentam a capacidade de sobrevivência do ecossistema. As tartarugas sulcata não revertem a desertificação imediatamente, mas impedem o colapso total do sistema. Elas mantêm os processos naturais em movimento constante. Os programas de reintrodução no Senegal atraíram a atenção de conservacionistas em todo o mundo. A Reserva da Biosfera de Ferlo é o centro dessas operações desde 2006. Relatórios técnicos indicam que 80% das tartarugas reintroduzidas sobreviveram e começaram a se reproduzir. Tal resultado é considerado raro sob as condições severas do Sahel. Tudo só se complica com a expansão do modelo para o Mali, o Níger e o Chad. Nesses países, os animais são criados em ambientes controlados e liberados em pequenos lotes monitorados. A reintrodução agora faz parte de uma estratégia de restauração nativa mais ampla. Restaurar elos naturais mínimos gera impactos resilientes e duradouros no terreno. Mas as tartarugas não são os únicos animais a retornar para essas planícies. Antes delas, o oryx de chifres de cimitarra havia desaparecido completamente dessas pastagens semidesérticas. Durante séculos, o oryx percorreu o Sahel com adaptações perfeitas ao calor e à seca extrema. A caça e a expansão da pecuária empurraram a espécie para a extinção na natureza no final do século XX. Apenas em 2008, um esforço audacioso começou no Chad para trazer o animal de volta. Em 2016, os primeiros 25 indivíduos foram liberados no habitat selvagem. Transição para o próximo nível. Filhotes nasceram logo no primeiro ano, marcando a primeira reprodução natural após décadas de ausência. A população cresceu de forma constante, até ultrapassar 600 cabeças em 2023. Em 2024, o status da espécie foi alterado de extinta na natureza para em perigo. Trata-se de uma das recuperações mais raras da história moderna da conservação. O retorno do oryx contribui diretamente para a saúde do solo através de suas atividades diárias. Seus cascos criam pequenas depressões que retêm a água das chuvas, enquanto seu esterco adiciona matéria orgânica. São impactos modestos, mas suficientes para ativar o ressurgimento da vida vegetal. E isso ainda não é o limite. À medida que antílopes redesenham rotas de migração, o ecossistema busca seu componente final. Faltava uma espécie veloz o suficiente para conectar os bolsões de vida dispersos pelo território. A avestruz do norte da África, a ave mais rápida do mundo, havia sumido de grande parte do Sahel devido à degradação ambiental. Os esforços para sua reintrodução começaram oficialmente em 2016 no Chad e no Níger. Os indivíduos foram criados em condições semi-selvagens antes da soltura definitiva. As taxas de sobrevivência de 85% demonstraram a resiliência dessas aves ao clima hostil. Pode-se notar como as avestruzes provocam mudanças sutis enquanto buscam alimento pela região. Elas perturbam o solo endurecido, criando cavidades que coletam água e dispersando sementes através de seus dejetos. Assim como as tartarugas e os oryx, as avestruzes não combatem o deserto, apenas restauram as funções naturais. O material biológico e as ações dessas espécies permitem que o Sahel opere novamente segundo sua lógica original. O fluxo da restauração ecológica segue adiante pela cadeia de produção da natureza. Uma única linha de árvores traçada sobre um mapa não salvará a região do Sahel como se fosse um milagre isolado. Porque projetos massivos impostos por forças externas
falham em trazer a recuperação definitiva para este solo. Aparentemente não é complexo entender que a Terra rejeita intervenções artificiais que ignoram sua ecologia. O Sahel depende da restauração de processos biológicos internos que foram interrompidos há décadas por intervenções humanas e climáticas. As tartarugas de esporas africanas perfuram o solo seco com força constante, cavando túneis profundos que retêm a umidade escassa. Pode-se notar como a movimentação desses répteis reativa a vida microscópica que estava latente nas camadas inferiores da Terra. Mas isso é apenas o começo. O equipamento biológico natural dessas criaturas atua como um engenheiro de ecossistemas, criando microclimas onde as sementes podem finalmente germinar após anos de dormência. Oryx de cornos de cimitarra reconectam rotas de migração ancestrais que haviam sido fragmentadas por barreiras físicas. Vê-se como esses animais trazem variedades de gramíneas de volta à superfície através de suas longas jornadas pelas planícies áridas. Depois, fica mais complexo. O impacto individual de cada espécie é tecnicamente pequeno, mas a soma de seus movimentos contínuos restaura o fluxo de nutrientes entre as áreas isoladas da savana. Avestruzes do norte da África ligam ecossistemas distantes através de seus deslocamentos endurecidos pelo clima extremo. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas aves funcionam como dispersores de sementes em larga escala, garantindo que a vegetação nativa se espalhe por territórios que antes estavam condenados à desertificação total. À primeira vista, a recuperação parece um evento aleatório, mas na prática, ela segue uma lógica de reparação estrutural de cada elo quebrado da cadeia. A luta contra a expansão do deserto não deve ser interpretada como um combate frontal contra as forças da natureza. Pelo contrário, trata-se de um procedimento técnico de reparo do que foi severamente danificado pelo tempo e pela ação humana. Nesta etapa, não termina o desafio. A recuperação da paisagem exige a substituição da força bruta por uma paciência rigorosa, permitindo que o ambiente estabeleça sua própria velocidade de cura. O equipamento natural do Sahel, composto por suas espécies nativas, demonstra que a sustentabilidade surge da precisão biológica e não da escala industrial dos projetos. Vê-se como a natureza se organiza de forma autônoma quando os elementos corretos são reintroduzidos em seu habitat de origem. O material orgânico e os ciclos hídricos retornam gradualmente ao equilíbrio, estabelecendo as bases para um solo novamente produtivo e estável. O sistema biológico atinge a prontidão para a autorregulação, concluindo esta fase de intervenção. O fluxo da restauração ambiental segue adiante pela cadeia natural, permitindo que a vida se restabeleça de forma silenciosa e duradoura sobre as areias.